dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente no Segura Esse Papo aqui da AIO. Mais uma edição especial, novamente com a presença ilustre da Lisandra. Já esteve aqui no Outubro Rosa para falar do câncer de mama e hoje novamente convidamos ela para participar desse bate-papo aqui para falar do câncer de próstata, um assunto super delicado, a exemplo do câncer de mama, né, com vários mitos, verdades, vários questionamentos, enfim. Então é um ponto de discussão muito importante aqui para todos nós. Natan também, gerente de marketing, meu convidado aqui para estar com a gente hoje para debater, enfim, desse ponto, desse tema, vários questionamentos, vários assuntos. Lisandra, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Convido a todos, ao término, né, desse podcast, que visite, né, o site da AIO, corretora. Natan depois vai colocar aqui, né, no @AIO Corretora, né, para que todos possam revisitar o tema. Elisandra, mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vinda. E acho que é importante você só se apresentar, né, se você não se importar, a gente fazer esse início e depois a gente dá o pontapé inicial. Só um ponto, né? A Lisandra já se apresentou no do Outubro Rosa, então se você não viu o podcast do Segura Esse Papo do Outubro Rosa sobre a prevenção do câncer de mama, vai lá no nosso canal do YouTube, também é @AIO Corretora para você assistir e vai ser muito bom mais uma vez. Com certeza, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Meu nome é Lisandra, como o Mustafa já disse. Trabalho na área da saúde há mais de 30 anos. Atuo diretamente com casos clínicos, com pessoas mesmo portadoras de patologias delicadas, inclusive câncer. E tenho outras formações na área de saúde, enfermagem, fisioterapia, psicanálise, enfim. A minha atuação é muito ativa com relação às pessoas que têm patologias mais delicadas. Então, por isso, a nossa contribuição é um pouco diferente, né, da teoria, pura e simplesmente. A gente conhece bastante da prática. Exato. Então, estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e acabar com os mitos sobre o câncer de próstata. Ou seja, bagagem é o que não falta para a Lisandra, né? Bagagem diária, né? Diária. Exatamente. Não, mas maravilha. Vamos lá. Acho que primeira pergunta, né? O que é o câncer de próstata? O que é o câncer de próstata? Antes de responder o que é o câncer de próstata, eu posso falar o que é a próstata? Por favor. Porque a maioria das pessoas, né, principalmente os meninos, eles buscam muito pouco informações a respeito, né, da saúde e tal, e eu acho que é importante. Muitas pessoas atrelam a próstata à questão da função erétil, né, e não tem nada a ver. A próstata é uma glândula que produz sêmen que ajuda a proteger, né, o sêmen do homem, né? Então, ela só é uma glândula. Pronto. Onde é que ela fica? Atrás do reto. E fica muito próximo da uretra. Então, no decorrer do nosso bate-papo, vocês vão entender que a gente vai falar muito sobre a questão do xixi do homem, que é muito importante. A maioria dos homens que eu converso, quando a gente vai entender um pouco mais sobre o xixi, porque ele dá bastante indícios para a gente de anomalias ou alterações, está relacionado a isso, porque qualquer alteração na próstata, ela, como está muito próxima da uretra, ela altera a uretra, a compressão da uretra. Então, ela altera o jato do xixi, a forma de fazer xixi. Então, já adiantando um pouco, esse é um dos sinais que a gente tem aí como atenção, né? Então, a próstata, ela tem essa função dentro do organismo e ela serve única e exclusivamente para proteger o sêmen do homem. Não, perfeito, tá vendo? São coisas que a gente, né, desconhece completamente. Ou seja, a pressão, às vezes, ao urinar, ela pode ser um indício de que tem algum distúrbio que pode estar relacionado, né, a uma questão na próstata. Exatamente. Não ligando exatamente à patologia, ao câncer em si, mas não. Tem algum distúrbio aí. Exatamente. As mulheres, quando têm infecção urinária, elas normalmente têm sintomas muito latentes. Homens, não. É diferente um do outro. Então, muitas vezes passa desapercebido do homem, por exemplo, uma infecção urinária. Tá? Isso, como que o homem começa a identificar? Se o homem não consegue, não tem o hábito de observar
qual é a pressão do jato da urina dele, o calibre, o tempo de início, ele não consegue saber se tem alteração. Isso pode significar uma alteração na próstata, que não necessariamente é um problema de câncer, tá? Como pode também indicar algumas outras patologias tratáveis. Então eu sempre falo assim, ó, como é que tá o seu xixi? Como assim, Lisandra, como é que tá o meu xixi? O jato tá igual, sempre foi? A mesma força, o mesmo calibre? A Lisandra não presta atenção nisso. Então esses são indícios fundamentais para que os homens comecem a identificar qualquer alteração no seu organismo, principalmente no que diz respeito à próstata, que é o assunto que a gente está tratando hoje. Um negócio muito engraçado é que a gente produz os e-books, tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul, para a galera baixar e ter informação na palma da mão. E durante a produção do Outubro Rosa, as informações detalhadas do câncer de mama, elas têm muita informação disponível. Parece que é algo mais normal. Quando a gente vai para o câncer de próstata, tem pouquíssima informação na internet e as coisas são muito mais generalizadas. Então, um dos pontos que a gente tinha visto é justamente essa questão da urina. Aí eu falo, né, pô, mas eu tô muito ligado ao meu consumo de água diária, né? Se eu aumento 1 litro ali de água que eu tomo, eu sei que eu vou mais vezes ao banheiro. E simplesmente lá tá que é diferente o jato. Então é isso que eu queria entender. Quando a próstata aumenta, ela pressiona mais o canal, e aí o jato, a pressão é menor, é isso? Isso, diminui a pressão e o calibre. Isso que você fez, esse comentário que você fez, ele é muito importante porque é uma dúvida muito comum. As pessoas falam assim, Lisandra, mas de repente, depois de um churrasco, eu tomei bastante cerveja, ou um dia mais quente, tomei mais água, então eu vou fazer mais xixi, né? Gente, por isso que a observação ela tem que ser diária. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente conhece o nosso corpo funcionando, inclusive nesses dias fora de rotina. O dia que eu bebi mais água, eu tomei uma cerveja, eu sei como é que funciona. Se eu consumir mais líquido, automaticamente eu vou urinar mais vezes. É natural. Então, o primeiro passo é prestar muita atenção. Qual é a força do seu jato de urina? E o calibre. Esse é o princípio. Quando você começa a se observar, você vai entender que esse calibre e essa força têm alterações de acordo com a sua rotina. Você vai saber qual é a normalidade. Num determinado momento, mesmo tendo alterações na sua rotina, se porventura você desenvolver uma infecção urinária, alguma questão prostática, você vai perceber que a diferença é outra. Muda completamente. Normalmente, para iniciar o jato, demora um pouquinho mais. Não é padrão, mas isso pode acontecer. O calibre muda, tá? E a força muda. Né? Então, sabe aquelas brincadeiras de meninos para ver quem faz o xixi mais longe? É mais ou menos isso, entendeu? Então, quando a gente começa a se observar com frequência, inclusive nas alterações de rotina, quando acontece alguma alteração no nosso organismo, fica fácil de identificar. Exato. Legal. Exato, é isso. E agora que a gente já sabe o que é a próstata, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, como a gente falou lá no Outubro Rosa, é aquele crescimento de células, né, desordenadas, que podem formar tumores benignos ou malignos, né? A próstata pode desenvolver um câncer. O que a gente tem de diferente, que talvez seja por isso que a gente não fale muito de próstata quando se fala de câncer de mama. O número de mortes e de casos de diagnósticos de câncer de mama é muito alto, diferente da próstata. Por exemplo, recentemente saiu um estudo, né, de homens que morreram por diversas outras questões, que nada relacionado com a próstata. Homens de 40 a 50 anos, foi feita autópsia, 35% deles tinham câncer de próstata. E os homens acima de 65 anos, quase 70% tinham. Porém, nenhum deles... Era silencioso. Nenhum deles nem sabia. Não morreram pelo câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele é delicado no sentido de... É uma doença muito silenciosa, ele quase não proporciona sintomas no seu organismo, são muito sutis, que nem se você não observa o jato da sua urina, o calibre, a quantidade, como você falou. Por exemplo, à noite, você levanta uma vez por noite para fazer xixi. De repente, você começa a levantar 2, 3. Isso é um indício de que alguma coisa está diferente. Eu tomei muita água naquele dia, então aquele dia ok.
Mas dentro de uma normalidade, isso também significa alguma alteração. Não necessariamente o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata ele tem duas vertentes muito sérias hoje na área da saúde. Primeiro, que ele é muito silencioso e muitas vezes ele não provoca nenhum tipo de sintoma. E segundo, que quando ele é diagnosticado, pode ser que ele não se desenvolva, como aconteceu esse caso desse estudo que nós acompanhamos, né? Os homens morreram de outras questões e nem sabiam que tinham câncer de próstata. Então, ele pode ser silencioso, a pessoa viver o resto da vida com câncer de próstata, não tem nenhum problema. Como ele pode ser avassalador. Né? De repente, agredir outros órgãos e dar problemas. Então, hoje, até o Ministério da Saúde ele mudou um pouco a recomendação sobre rastreamento e diagnóstico precoce em função disso. Em outras palavras, custo-benefício. Né? Os exames para a gente diagnosticar um câncer de próstata, eles são bastante agressivos para o homem. Invasivos e agressivos. Mas pode estar relacionado a algo hereditário, meu pai, meu avô, alguém da família teve isso, já é algo que a pessoa tem que se preocupar. A hereditariedade, ela é um fator importante em todos os casos de câncer, tá? No caso de próstata, a gente sabe pela prática que laços consanguíneos muito próximos dá maior probabilidade de você desenvolver. Então, seu pai, seu tio ou um filho, né? Porém, não é um fator mandatório. Não é um fator mandatório. Não é um fator mandatório. Importante. Às vezes a pessoa fala, ninguém nunca na minha família teve. Não, mas não é um fator mandatório. Não é porque não teve que você não vai ter. Não, a hereditariedade, ela aumenta a probabilidade, mas não determina que você terá. E ainda tem algumas pesquisas que falam que consumo de álcool, consumo de tabaco, consumo de diversas coisas no dia a dia influenciam muito para o câncer de próstata, né? Qualquer tipo de câncer, né? Que aí a gente entra na questão da prevenção primária e prevenção secundária, né? A prevenção primária é aquela que eu tenho domínio, né? E que as pessoas negligenciam bastante, que é a questão da qualidade da sua alimentação, o consumo de álcool, tabaco e atividade física, né? Em se tratando de próstata, o principal hoje que a gente percebe nos casos de diagnóstico de câncer de próstata mais agressivos é o tabaco e o álcool. Isso na prática. Mas são fatores que fazem toda a diferença para propiciar o aparecimento. Na verdade, hoje em dia é isso, né? Quando a gente fala de qualquer situação relacionada à patologia, né? Câncer, a questão da alimentação, do consumo de bebida, da prática de atividades físicas, tabaco, entre outras coisas, né? Relacionados a vícios, tudo isso tem que ser muito bem controlado, porque pode desencadear um câncer, e no caso aqui a gente está falando de câncer de próstata, isso aí está muito relacionado. Por isso que, até uma pergunta que eu quero te fazer, né? Acho que todo mundo sabe, o médico especialista é o urologista. Urologista. Né? Tem duas coisas que para o homem acaba sendo algo que retarda a ida ao médico, né? Por conta da forma que é feito o exame da próstata. Então isso aí, né, espanta os homens e até as brincadeiras, não vou fazer e tal. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do exame e a periodicidade, né? E a partir de quantos anos é importante o homem já ter uma visita, né, ao urologista, quer seja ela anual, bianual, ou um intervalo maior ou menor, né? Como é que funciona isso? A gente falou da hereditariedade como um dos fatores de risco, e o outro principal fator é a idade. A partir dos 65, 66 anos, a gente entende que é um dos fatores principais de risco, tá? Abaixo dessa idade, as pessoas podem desenvolver? Sim, pode. Tá? A partir dos 40 anos já existem vários casos. Abaixo de 40 anos é muito raro. Tá? Quando que eu tenho que ir ao urologista? Né? A gente volta naquela história. Medicina preventiva. Né? Vale a pena a gente passar todo ano no nosso médico para entender como é que está tudo no nosso organismo. Independente da idade. Independente da idade. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, hiperplasia prostática é um aumento da próstata. Quando as pessoas ouvem que está com a próstata aumentada, descobriu por razão diversas aí, elas já atrelam isso a câncer.
né? A próstata, ela pode estar aumentada, inclusive, por doença sexualmente transmissível, ou por um vírus silencioso, ou por uma infecção urinária. Então, a ida ao seu médico com periodicidade faz com que você cada vez mais conheça o seu corpo, entenda como ele funciona, tá? E você crie esse vínculo para tirar, inclusive, dúvidas. Por exemplo, um dos exames que se recomenda que faça para o rastreamento do câncer de próstata é o PSA. O normal é que esteja até 4, o resultado. Porém, a gente tem muitos casos de homens que estão com o resultado 2, que está legal, está até o nível 4, e tem câncer de próstata. E temos homens que estão lá com o PSA de 5, 6 e não tem. E o que é o PSA? PSA é um exame de sangue que mede. PSA é uma substância que a próstata produz. Tá. Ela dá um indício de que tem alguma alteração na sua próstata, algum problema, né? É um dos primeiros exames. Normalmente você faz o PSA com o exame de toque, tá? Então as pessoas também, isso que você falou do não vou ao médico pelo exame, as pessoas acham que fazer só o PSA é o suficiente. Não, por essa razão que eu acabei de dizer. Tem homens que estão com PSA normal e tem câncer de próstata, e tem homens que estão com PSA alterado e não tem. Né? O PSA é uma produção de uma substância pela próstata, mas que também pode ser alterada em função de consumo de substâncias tóxicas, de vírus, de DST, entre outras, né? Entre outros fatores. Então, isso tudo pode afetar. Por isso que o exame de toque é muito importante. E vamos desmistificar isso, né? O exame de toque. Os homens se incomodam muito com isso, por razões culturais, digamos assim, pelas brincadeiras. Mas se a gente partir do princípio que isso é o que vai garantir a sua saúde, né? E a probabilidade de você não desenvolver nada pior, qual é o problema? Se isso te deixa constrangido, não precisa falar, é só fazer. Perfeito. E é algo que assim, é indolor. Não provoca nenhum tipo de desconforto? Sim, mas é indolor. Porque muitas vezes, acho que vocês de alguma forma já devem ter vivenciado isso. Às vezes a gente vai no hospital, não está bem, faz os exames, está tudo normal, né? Aí o médico fala, olha, mas pelo exame clínico você está com isso, isso, isso. Não é assim? Sim. É o exame clínico. O que é o exame clínico? Eu vou avaliar o seu estado, eu vou ver a sua respiração, eu vou ver a sua temperatura, o seu estado geral. Esse é o exame clínico. Então o PSA pode estar normal, mas é no toque que o médico vai perceber se de fato existe ou não alguma alteração na sua próstata. São dois exames fundamentais que têm que estar lado a lado, PSA e o exame de toque. O exame de toque, assim, existem médicos que já falam que a partir dos 40 se faz o exame a cada 5 anos, por exemplo. Tem médico que pode mudar essa questão da idade, mas é algo, sim, importante não ficar limitado ao PSA, mas ter realmente o exame de toque. Mas cada médico vai falar o que, mas assim, tem alguma... A OMS, por exemplo, fala quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde com relação a início, né, a idade, quando faz, quando não faz? Existe sim. O ano passado, inclusive, saiu uma norma técnica do Ministério da Saúde e de órgãos internacionais, tá? Que alterou um pouco sobre essa questão do rastreamento populacional. Ou seja, a partir dos 40, 50 anos, existe uma orientação, mas também existe uma conduta médica, né? Aquela coisa de você estar frequentando com periodicidade o seu urologista vai fazer com que ele saiba, olha, Natan, eu acho que agora é o momento da gente fazer, porque eu percebo que tem algumas alterações aí. Ele vai te conhecer. Conforme você vai visitando ele periodicamente, ele vai também conhecer o seu organismo, né? Mas essa normativa, ela veio trazendo orientações um pouco diferenciadas. Não defende-se mais o rastreamento populacional, mas sim o diagnóstico precoce. Qual é a diferença, Lisandra? O que é isso? O que isso significa? Rastreamento populacional era isso que você falou, olha, está recomendado que a partir dos 40, dos 50 anos, todo ano você vai, a cada 2 anos,
e faça os exames. Né? Hoje não, esse é o rastreamento populacional. Todo mundo, a partir dos 40 anos, vai lá e faz o exame. Não se recomenda mais isso para pacientes que não têm sintomas. Tá? Diagnóstico precoce, sim, para todos aqueles que têm sintoma. Porque a gente sabe que o câncer, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito maiores. E com base nesse estudo que eu comentei com vocês, de pessoas que morreram por outras causas, que foram identificados câncer de próstata nesses grupos, num percentual alto, entende-se que, muitas vezes, o câncer de próstata não é agressivo. A pessoa convive com ele sem nem saber da existência dele. Então, quando você vai fazer o diagnóstico efetivo, que a gente só pode confirmar a partir de uma biópsia, até chegar nesse estágio, é muita invasão no organismo masculino, que o resultado desses exames, ou seja, pós-procedimento, traz algumas complicações. E realizar esses exames também mexe muito com o emocional e o físico do homem. Então, entendeu-se, a OMS, junto com o Ministério da Saúde, inclusive órgãos internacionais, que rastreamento populacional, vamos dar uma segurada, em função disso tudo, de todo esse quadro que a gente acabou de falar. Diagnóstico precoce? Sim. Como é que eu faço diagnóstico precoce? Indo frequentemente ao meu urologista e observando o meu corpo. Quais são as alterações do meu corpo? Agora, o exame de toque, por exemplo, o médico pode solicitar mediante uma alteração no exame de sangue, no PSA. Ou não necessariamente, não está ligado uma coisa à outra. Não. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu só vou fazer o exame de toque se der alguma alteração no meu exame de sangue, no meu PSA e tal. Então, isso ia ser até uma pergunta que eu ia fazer, porque se não vai pelo rastreamento populacional, ou seja, pessoas a partir de 40 anos comecem a fazer o exame, quando que é solicitado isso? Quando, justamente como você falou, quando que eu sei que eu preciso fazer o exame de toque? Então, o rastreamento populacional, vamos esclarecer, ele não é recomendado para pessoas assintomáticas, tá? Diagnóstico precoce é fundamental, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico precoce? Pessoas que têm sintomas. Quais são os sintomas, Elisandra? A quantidade de vezes que você vai ao banheiro durante a noite, é durante a noite que a gente leva como parâmetro. O calibre, o jato, sensação de ardência, presença de sangue na urina ou no sêmen, tá? Às vezes a gente faz xixi e tem a sensação de que não esvaziou completamente a urina. Esses são sintomas que não necessariamente significa que você está com câncer de próstata, mas significa sim que tem alguma alteração. Então você vai falar com o seu urologista e aí sim a gente parte para os exames de diagnóstico precoce, de rastreamento de diagnóstico precoce, porque você tem sintoma. Quem não tem sintoma, não se recomenda. Ah, Elisandra, então eu não posso fazer? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Converse com o seu médico, vocês vão com certeza tomar a conduta mais adequada. A recomendação dos órgãos competentes hoje é essa. Por quê? Viu-se que muitos homens têm câncer de próstata, nem sabem que tem. Eles morrem com o câncer, mas não morrem do câncer. Né? Porém, quando a gente diagnostica, não dá para saber se é um câncer muito severo ou se ele é um câncer brando, que a pessoa vai viver o resto da vida. A partir do momento que está diagnosticado, eu tenho por obrigação tratar. Sim. Isso, ou seja, hashtag fica a dica, atenção aos sintomas. É simples quanto isso. Mesmo. Mas eu falo desde jovem, né? Vocês são muito jovens. Gente, comece a prestar atenção agora. Vai fazer xixi, presta atenção no seu xixi. Muita atenção. Mas aí a gente tem um problema muito grande, né? Porque você falou que o câncer de próstata é extremamente silencioso. Então tem pessoas que morrem com ele e nem sabem que tem. A partir do momento que é identificado sintoma, significa que já tinha que ter tido lá atrás um acompanhamento que não foi feito, por exemplo? E quando existe sintoma, acho que são duas perguntas. Quando existem sintomas, já está muito mais avançado ali para o tratamento ou não? Cada caso é um caso. É como eu sempre falo, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Né? Eu brinquei aqui com vocês, acho que está no Outubro Rosa. De pirona te desmaia, para mim não faz diferença. Né? Uhum. É a mesma coisa, tanto o câncer como qualquer outra patologia em qualquer pessoa. Cada um desenvolve de uma forma, porque é um conjunto de fatores
que contribuem para que aquilo se desenvolva muito rápido ou não. São questões emocionais, idade, quadro clínico, hábitos alimentares, estilo de vida, tudo isso contribui. Só que a partir do momento que você sabe quais são os sinais e os sintomas que podem te remeter a um problema na próstata, que não necessariamente seja o câncer, você está atento. Apareceu o primeiro sinal, você vai no seu médico, conversa com ele e faz os exames. A probabilidade de você pegar isso no estágio avançado é muito pequena. Porque a partir do momento que deu o sintoma, é que está começando. Entendeu? Então, a probabilidade é muito Agora, pequena. Lisandra, uma vez diagnosticado câncer na próstata, quais são os tratamentos, como é que é feito esses cuidados para que a doença não avance? Aí a gente volta de novo naquilo que a gente falou. Todo tratamento de câncer, independente de onde seja, né, aqui falando de próstata, ele envolve tudo o que diz respeito àquele indivíduo que foi diagnosticado. Tá? A idade, estilo de vida, quadro clínico, estado de saúde geral. Então, tem casos que faz cirurgia, tem casos que entra só com tratamento, tem casos que... Cada caso é um caso. Não dá para a gente estabelecer um padrão. Olha, diagnosticou no estágio X, a gente faz isso. Diagnosticou no estágio Y, faz aquilo. Tá? Por exemplo, há 3 anos atrás, eu estava acompanhando um paciente que eu cismei que ele estava com alguma coisa. E eu ficava insistindo para ele observar o xixi. Né? E até que um dia ele falou assim, ai, você perturba tanto, e eu resolvi observar e realmente estou levantando mais à noite. E foi ao urologista, na época ele estava com 68 anos. E aí fez os exames e estava com a próstata aumentada. E aí ele voltou desesperado, estou com câncer. Eu falei, calma aí, próstata aumentada não é sinônimo de câncer. Então isso também é muito importante que a gente saiba, porque a gente se preocupa muito com o tratamento, né? Vamos tratar da maneira que seja pertinente para cada indivíduo, né? Mas cuidado com os resultados. Esse é um dos mitos dos homens, de medo, né? De, o meu xixi está mais fraquinho agora, e agora? Estou com um problema na próstata, estou com câncer. Não, ele estava com hiperplasia. E aí eu conversei com ele e falei, calma, volta no médico, você não sabe, a gente só tem certeza no diagnóstico de câncer depois de uma biópsia. Pode ser que você esteja com a próstata aumentada. E aí ele fez aquela cirurgia que você já deve ter ouvido falar, que é a tal da raspagem na próstata, né? Que é por via endoscópica. E ficou tudo certo. Aí ele não queria fazer porque ele ficou com medo de perder a função erétil, que também é outro mito dos homens. Não se perde num caso como esse. Caso de câncer de próstata, o homem pode ficar impotente? Pode. Depois de ter ficado, ele pode recuperar? Pode recuperar. Cada caso é um caso. É muito peculiar, é muito próprio de cada indivíduo. Existem todas as possibilidades. Então, um dos grandes mitos é, aí se eu for, o médico fizer o exame de toque, falar que minha próstata está aumentada e pedir mais um exame, já entra em pânico porque eu posso estar com câncer de próstata. E assim, a gente ouviu a palavra câncer ou a probabilidade, assusta, aterroriza. Sim. Não. A alteração de próstata pode significar uma série de outros problemas que não seja especificamente o câncer. Tem que tomar cuidado, acho que todo mundo usa, com o Dr. Google, né? Porque às vezes você pega, aumento na próstata, câncer, já se desespera, problema mental, a pessoa fica, não. Né? Então não levar em consideração aquilo que você for pesquisar no Google, e sim ir no especialista. Não sentir a vontade naquele especialista, pega uma segunda opinião, uma terceira opinião. Exatamente. Mas o médico acima de tudo, porque o Dr. Google, cara, atrapalha e muito. E esse Você pode dizer com mais propriedade isso aí. E esse desespero é engraçado, né? Porque eu falo, a pior coisa que você pode fazer é abrir o resultado de um exame sem um médico do lado. Porque você olha o exame, aí tem um monte de nome difícil, aí você vai pro Google pesquisar o que é. Aí dá tudo de pior a hora que pode ser, e aí sua consulta na semana seguinte, digamos assim, você não tem um médico, você vai ficar uma semana sem dormir por algo que você não tem conhecimento, que o médico vai ler e vai te contar a realidade o que é. Isso aconteceu com o meu joelho diversas vezes. Exatamente. Que é uma realidade muito comum que as pessoas pouco levam em consideração. O médico te prescreve um remédio, um anti-inflamatório qualquer. Você pegar a bula, se você for ler os efeitos colaterais, você não toma remédio.
Vocês já fizeram isso alguma vez? Não olharam a bula? Nunca. Nunca? Assim, você olha a bula, mas você não vai Eu não ler vi a os bula colaterais, né? Dá uma Às olhada. vezes é uma forma de usar, mas o colateral Dá não uma poder. olhada nos efeitos colaterais. Se você lê os efeitos colaterais, antibiótico então, Nossa, você não toma nunca, mais nunca. Você fala, vou morrer dessa doença, mas eu não tomo esse antibiótico. Mas por quê? Ali existem todas as probabilidades. Porém, se você pegar uma pessoa, por exemplo, eu peguei lá um antibiótico, o médico me prescreveu, tá com efeitos colaterais absurdos, olha, não vamos exagerar, até de cegueira. Eu nunca tive nenhuma daquelas reações, daqueles efeitos colaterais. Mas existe a probabilidade. Não é que vai acontecer, assim como nós falamos da hereditariedade. Então o Dr. Google, ele traz aí esse cenário, pode ser isso, vai, né? Na realidade não é, como eu falei e volto a repetir, é muito importante as pessoas saberem que indivíduos são únicos. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Existe todo um contexto para ser avaliado, para a gente entender qual é o tipo de tratamento que vai ser adotado, se é muito grave, se não é muito grave, se precisa de cirurgia, se não precisa. Muitas vezes medicação a gente consegue controlar. Então não adianta ir lá no Google, porque o Google vai dar para você tipo bula de remédio mesmo. Pega uma bula para você ver, tá lá um mundo de coisa horrorosa. E não é bem assim, entendeu? Então... Já que a gente está falando de mitos e verdades aqui, acho que um dos grandes mitos, né, que o homem tem, principalmente depois que casa, tem filhos, é a questão da cirurgia de vasectomia. Você pode até falar um pouquinho melhor a respeito disso, mas a vasectomia, será que eu vou perder a função erética, né, se eu fizer a cirurgia? Será que eu vou... Quais são as probabilidades de eu pegar de adquirir o câncer por conta da cirurgia, né, e tal? Aí você de novo vai no Google. Então, fala um pouquinho pra gente a respeito da cirurgia de vasectomia, Lisandra. Então, há muitos anos esse tirar essa questão do mito e verdade com relação à cirurgia. Aterrorizou muitos homens, né? Então, hoje, após muitos estudos e acompanhamentos, né, os médicos concluíram que a vasectomia não tem nenhuma relação com propiciar ou facilitar o surgimento do câncer de próstata e tampouco da função erétil. Então, ela não altera em absolutamente nada. Eu posso te dizer que o que mais altera a função erétil é as questões emocionais. Muito diferente do que as pessoas pensam, que é o físico, não, é emocional. É emocional. É emocional. Semana passada eu atendi um caso de um homem que estava com essa questão, e aí a gente foi batendo um papo, fomos entendendo, e era de fato emocional. E eu fiz uma sugestão para ele, 2 dias depois ele me ligou e falou, Lisandra, era isso mesmo. Né? E é um homem de mais de 70 anos, então tecnicamente poderia estar perdendo um pouco da sua função erétil, mas na verdade não era emocional mesmo. Então as questões emocionais ela afeta muito mais do que uma vasectomia. Ou seja, o função erétil não está relacionado à questão da cirurgia em si. Da vasectomia? Da vasectomia não. Não, da vasectomia. E quais mitos assim que você ouve diariamente que a galera acha que não tem nada a ver com o câncer de próstata, por exemplo? Olha, primeiro, as pessoas acham que fazer PSA não precisa fazer toque. Esse é um mito. Esse é um mito. Aliás, é um mito, não, acho que é mais uma desculpa, né? Mas é muito comum as pessoas falarem que eu fiz o meu PSA, estava normal. E aí eu volto naquilo que eu falei no princípio. Tem muitos PSAs normal que as pessoas têm câncer de próstata. Né? Então, só o PSA não. O início, o diagnóstico, para a gente fazer um diagnóstico precoce, um acompanhamento, é o exame de toque, mais o PSA. Alguns homens, né, vai lá no médico e fala assim, tem ultrassom agora de próstata, deixa eu fazer o ultrassom. Né? Para não fazer o exame de toque. O ultrassom, ele traz para a gente informações. Mas o ultrassom ele não tem as imagens tão fidedignas de modo que a gente possa identificar as alterações necessárias para pegar algo no início. Tanto que vocês podem perceber, por exemplo, algum problema em algum órgão ou ósseo, às vezes você fez um raio-x ou um ultrassom e o médico fala, vamos fazer uma ressonância ou uma tomografia. Porque a ultrassonografia, ela dá um indício, mas não é fidedigno. Então, também substituir o exame de toque por ultrassonografia não é o melhor caminho. E aí você me perguntou lá atrás, Lisandra, com que idade eu devo de começar a ir ao urologista? Agora. A
para que você crie um vínculo, para que você confie em um profissional e que ele possa ir direcionando. Então, olha, tá tudo bem, para de se preocupar com isso. Não, olha, você saiu ontem com a sua namorada, as coisas não aconteceram como deveriam, você estava mais estressado, eu te conheço. Então, assim, existe todo um histórico que vai favorecer o encaminhar de vamos rastrear, vamos diagnosticar, vamos fazer exames, não vamos. Porque tudo na vida tem que ser uma relação de confiança. Sim. Né? E por que não estabelecer essa relação de confiança agora? Por exemplo, muitos homens hoje, infelizmente, não usam preservativo. Independente de parceira fixa ou não. Estou falando isso da prática, tá, gente? Doenças sexualmente transmissíveis, muitas são silenciosas. Muitas são só vírus contraídos. Né? E isso pode provocar alteração na próstata. Então, se você não frequenta o seu urologista, se você não faz um check-up periódico, você não vai conseguir identificar, de repente, a presença de um vírus que não está se manifestando ainda. Porque tem doenças sexualmente transmissíveis que, às vezes, os vírus demoram para se manifestar no organismo. Só que se você faz o seu check-up periódico, você consegue identificar. Sim, perfeito. Entendeu? Então isso é muito importante. O homem tem que colocar em prática muito o que a mulher faz desde a adolescência, que é a visita ao médico. Né? Mulher no ginecologista e o homem sim no urologista, independentemente da idade, é o que a Lisandra está trazendo para a gente. Então, isso é um fato muito importante. Agora fala, desculpa, você ia fazer uma pergunta, mas eu até indo de encontro com o que você falou, estavam de cirurgias, né, da próstata e tal. Deve ser outro mito e verdade aí para a gente esclarecer aqui com você, a questão da impotência, né, sexual após uma cirurgia da próstata. Fala pra gente, isso é mito, é verdade? O homem fica impotente após a cirurgia ou não está nada relacionado uma coisa com a outra? Então, existem dois tipos de cirurgia na próstata. Né? Primeiro, essa tal da raspagem, que é quando o homem está com a hiperplasia, que é a próstata aumentada. Então faz a raspagem para diminuir, porque a primeira coisa que a próstata faz quando ela está aumentada, ela afeta, ela comprime a uretra e aí altera a passagem da urina. Então, que é o jato, que ela ou o jato, ou a frequência, ou a sensação de que você não esvaziou completamente a bexiga. E isso pode provocar outros problemas, inclusive renal. Né? Então, esta cirurgia de raspagem, popularmente falando, né, que é por via endoscópica, muitos e muitos homens têm indicação de fazer e não fazem com medo de perder a função erétil. Tá? Essa cirurgia é raríssimo acontecer isso. É muito rápido. Lisandra, não acontece? Nada a gente pode dizer não. É igual a prova do Enem, que você tem nunca, você descarta a alternativa. Mas assim, para acontecer? Não. É uma cirurgia teoricamente simples, tranquila e que não provoca nenhuma disfunção erétil. Uma cirurgia de caso de câncer de próstata, dependendo do estágio do câncer, de todo o quadro, órgãos que possam estar envolvidos naquilo, ela pode sim provocar uma disfunção erétil permanente ou temporária. Permanente não tem recuperação. Temporária, após um período que o médico vai determinar, existem algumas ações que o paciente pode fazer para recuperar a função erétil. Tá? Então, uma coisa é a hiperplasia. Vai ser um tratamento pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico que faz recuperar. Que faz recuperar. Faz recuperar. E a raspagem, eu achei que a raspagem era para identificar se tem ou não. A raspagem já é uma cirurgia para combater o câncer de próstata? Não é para câncer de próstata, não. Não está focada em câncer de próstata? Não, ela é hiperplasia prostática. Tá. É quando a próstata está muito aumentada, ela está afetando a uretra, que pode trazer complicações para outros órgãos, em função de resíduos de urina, né? Então o médico vai lá e faz um procedimento cirúrgico para... ele raspa para ela voltar para o tamanho normal. Isso. Então já é um... Tá. Não então tem nada a ver com tratamento, câncer, beleza. né? Então por isso que às vezes as pessoas pegam o resultado do exame e vê lá, hiperplasia prostática. Lá no Google. Próstata grande é o quê? É câncer. Câncer. Meu Deus, vou morrer. Tá. Então, uma coisa, outra coisa. Tá. Ainda na linha de mito,
eu queria entender se tem alguma relação do HPV com câncer de próstata, porque eu já ouvi em alguns momentos de Google também essa relação e eu não sei se ela existe ou não. Então, HPV faz parte das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Todas as doenças sexualmente transmissíveis por vírus, elas podem afetar a próstata. Tá. Podem afetar. Mais uma vez, repito, por isso a importância de você fazer uma visita periódica ao seu médico e fazer um check-up. Não é só fazer a visita para ver se está tudo bem, né? Eu tinha uma namorada fixa, agora eu tô solteirão, tô solto na pista, resolvi dar uma de doido. Sair com algumas pessoas de maneira desprevenida. Hora de eu ir no meu urologista, vou fazer um check-up, inclusive de DST. Tá? Eu sempre recomendo isso. Despiroquei ali um pouquinho, tá, vou lá, vá lá e faça os seus exames de DST, porque você identifica inclusive um HPV ou outros vírus que podem afetar a sua próstata independente da idade. Tá? Então, visitar o urologista não é para ir ver se você tem câncer de próstata. É para avaliar, acompanhar a saúde do homem como um todo, do ser humano. E você falou homens e mulheres, né? Digo mais, homens, mulheres, crianças, todos. No Brasil nós não temos o hábito da medicina preventiva. As pessoas falam assim, mas quem procura acha, Lisandra. Não é quem procura acha. Não é quem procura acha. Quando você tem a informação prévia, você consegue tomar as ações e medidas para que aquilo não evolua ou para prevenir que algo pior aconteça. Como a gente falou da outra vez, no mapeamento genético. Talvez isso seja cultural, né? Porque antigamente não tinha tratamento, não tinha informação, não que não tinha, mas era muito mais difícil. Então, às vezes as pessoas, imagino eu, as pessoas procuravam, ficavam sabendo e não tinham o que fazer. Hoje em dia eu falaria que esse cenário mudou, né? Acho que quem procura vive mais, é um pouco diferente, né? Mas ainda existe, na prática, é muito real. Quem procura acha quando você vai falar de medicina preventiva. E aí eu entro com a seguinte argumentação, você tem carro? Eu tenho. Eu falo isso para todo mundo que eu atendo. Você não faz manutenção preventiva? Para quê? Faz a revisão? Evitar que o carro tenha uma pane e fique parado na estrada. É a mesma coisa. Por que o carro você quer que o seu saúde tenha uma pane do nada? Não, são os exames aí. Você o carro cuida de você não. Você prefere ver que o óleo tá ruim e precisa trocar ou você prefere ficar parado na estrada? Fundir o motor não é muito mais caro. No meio da serra. Tem solução se fundir o motor? Tem, mas não é muito mais caro? Sim. Se você ver antes, a mesma coisa o coração, por exemplo. Se você identificar alguma anomalia no seu coração antes, você consegue fazer o que for necessário para não fundir o seu motor. Que aí não fica mais caro. Se rasgar, serrar o peito de fora a fora, pôr uma ponte de safena. E isso a gente não está falando de pessoas de idade. Hoje em dia é muito comum em pessoas jovens. Então a medicina preventiva, acho que uma das maiores questões que a gente precisa desmistificar é isso. A medicina preventiva de fato. E eu sempre uso a analogia do carro. Todo mundo faz. Eu vou viajar, vou olhar isso, vou olhar aquilo. Todo mundo dá uma olhadinha geral no carro para não ficar o quê? Parado na estrada, para não ter surpresa. E por que com a gente não faz isso? E a medicina preventiva, independentemente dos seus hábitos? Independente. Eu sou saudável, faço atividade física, tomo, 10 litros de água por dia e não sei o que. Cara, não está relacionado. Às vezes tem quantos e quantos jovens ou pessoas conhecidas, né? Da família Diniz, por exemplo, né? Acho que o João Paulo, enfim, não lembro. Teve um problema, era um cara do esporte, corria, não sei o quê, e teve um problema do coração, mas que já havia sido diagnosticado quando ele era moleque, né? Que por conta da família ele trouxe, né, um quadro, né, hereditário, já sabendo dos riscos, né, tinha tratamento, fez um monte de coisa, mas, cara, manteve a vida saudável, atividade física, teve um problema, morreu lá, enfim, estava no banheiro e acabou falecendo por conta disso. Então, meu irmão, é aquele negócio para todo mundo, né, que está nos acompanhando aqui, seja qual for o seu estilo de vida, faça o preventivo. É importante, porque o gatilho pode ser das coisas mais insignificantes que você possa imaginar, mas aí, se você pegar antes,
sempre há uma grande probabilidade, né, de cura, seja qual for a patologia, aqui nesse caso, né, o câncer de próstata. Mas acho que, não sei se eu falei alguma coisa. Não, perfeito. Eu só ia complementar o seguinte, a gente está falando bastante da medicina preventiva, de consultas médicas, você falou do estilo de vida, perfeito o seu comentário, só vou complementar o seguinte, prevenção também com a saúde mental. Sim. Tá? Porque, às vezes, é o caso que você falou, atividade física bonitinha, alimentação, tudo perfeito. Né? Nossa, mas por que desenvolveu um câncer? E como é que está na saúde mental? As pessoas não olham muito para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o seu nível de estresse. Isso é muito importante, tanto quanto o físico. Então, medicina preventiva, tem gente que fala assim, eu não vou na terapia porque eu não tenho nada, não tem problema. Não precisa ter problema para ir. A gente vai justamente para não ter problema. Ou para administrar melhor aquelas coisinhas que a gente coloca debaixo do tapete para fazer de conta que não existiu. Perfeito. Né? Então, medicina preventiva ela envolve tudo. E hoje, as empresas de saúde, né, as seguradoras de saúde, enfim, elas oferecem muitos benefícios, tanto para o físico quanto para o mental. Então, as pessoas não fazerem o uso correto disso, se beneficiar dessas ferramentas hoje tão acessíveis, chega a ser um crime. Exato, é isso. E indo da medicina preventiva, então, eu, Natan, tenho lá meus 30 anos, meus 40, meus 50, estou indo no médico, faço o exame de PSA, vou para o exame de toque, é identificado o aumento da próstata, é identificado que existe o câncer de próstata. Existe ali a radioterapia, existe a quimioterapia, existe a cirurgia. Quais são os tratamentos para esse câncer de próstata? Então, depende de pessoa para pessoa, mas enfim, quais são as possibilidades? Todas essas que você falou. Todas essas que você falou pode acontecer. O mais comum normalmente é cirúrgico, para então partir para uma rádio ou uma químio ou algum outro tipo de tratamento. Mas normalmente quando se trata de próstata, dependendo do estágio, de como está, é recomendado sempre, se está afetando outros órgãos, etc., normalmente vai para a cirurgia. Tá? E depois da cirurgia que o médico identifica. Só que todo esse passo a passo, tudo pode acontecer. Né? Rádio, químio, cirurgia, ou às vezes medicamento só oral, enfim, pode acontecer de tudo. Tudo depende do quê? Do quadro clínico geral do paciente. Tá? Eu identifico um câncer de próstata num estágio bem avançado de uma pessoa de 78 anos, né, que tem problema respiratório, que tem problema cardíaco. Eu não posso levar essa pessoa para cirurgia. O risco é muito grande. É muito alto. Né? Imaginando que ela tenha ali problemas mais severos de saúde. Então eu tenho que buscar cuidados paliativos. Mas essa pessoa tem um câncer de próstata, tá realmente... Mas ela vive normal, ela não tem nenhum problema. Ela faz xixi normal, tem tudo normal. Dentro do cenário da idade dela, dos próximos 80 anos, está tudo. Então não tem por que mexer. Por isso que essa norma técnica do Ministério da Saúde no final do ano saiu. Foi em função disso. Porque o câncer de próstata, muitos homens morrem com o câncer, mas não morrem do câncer. Porém, quando ele vem, avassalador, ele vem mesmo. O que é avassalador, Lisandra? Quando ele começa a se espalhar para outros órgãos. Isso que ela falou é importantíssimo. Você pega uma pessoa de idade mais avançada, a cirurgia não justifica. Entendeu? Entendi. E quando a gente faz cirurgia, é retirar a próstata, ou não? Pode ser. Aí é definição médica. O médico vai avaliar. E o corpo suporta viver sem? Tem que suportar. Porque assim, uma das dúvidas que eu tenho minha mãe teve câncer de mama. Ela teve câncer de mama na mama esquerda e ela fez uma cirurgia preventiva na direita, ela fez um esvaziamento. E colocou silicone justamente para prevenir que isso não aconteça na mama direita. Existe uma prevenção do homem em relação ao câncer, por exemplo, de tirar a próstata antes? Não. Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia de próstata, por exemplo, né, seja independente do estágio, vamos esquecer essa questão. É necessário, foi indicada uma cirurgia prostática, tá?
O pós-cirúrgico, ele é muito delicado para o homem. Tá? Ele pode provocar disfunção erétil, ele pode provocar infecção, ele traz um monte de consequências e sequelas ruins, né? Por isso que a gente teve essa mudança na normativa. Quando a gente fala de rastreamento populacional, é você rastrear a fundo. Vamos fazer todas as verificações. Imaginando o pênis, para a gente poder fazer um exame de rastreamento correto, assertivo, ele é invasivo. Né? A próstata, uma cirurgia prostática, não é diferente. Então, as sequelas é aquela história do custo-benefício. Então, não vale a pena. Porque se você está convivendo com... As sequelas são grandes. Acho que sua pergunta está relacionada muito ao que aquela atriz americana Angelina Jolie fez de retirada. Ela não tinha diagnosticado absolutamente nada, né? Não tinha. Mas ela falou, não, eu vou tirar porque não quero... Correr o risco. Não, ela fez um mapeamento genético. Fez um mapeamento, não, então. Mas ela não tinha diagnóstico nada. de... A mama é diferente. Se a mulher faz a retirada da mama, por exemplo, preventivamente, ela está fazendo o quê? Ela está evitando que ela desenvolva o câncer, por questões, foi feito um estudo, médicos, enfim. Né? Ela sabe que a probabilidade de ela desenvolver o câncer é quase 100%. Então ela faz a retirada. O que isso afeta ela? Um pouco do emocional, mas partiu de uma decisão dela. Sim. Ela vai fazer a retirada, coloca uma prótese e vida que segue. Exato. Homem, se faz uma retirada da próstata, ele pode provocar disfunção erétil, ele pode provocar incontinência urinária, abalo emocional. Para fazer a popular raspagem, apesar do Google e dos médicos disponíveis, né, a raspagem ela é muito tranquila. Mas 90% dos homens se recusam a fazer porque acham que vão perder a função erétil. Então, custo-benefício, e essa foi a principal ideia dessa mudança nessa normativa que saiu no final do ano passado, do rastreamento populacional. Porque não é os exames que provocam problemas, é o pós-exames, porque é invasivo. E a próstata não faz sentido a gente mexer em algo que pode trazer outros problemas. E estudos mostram pra gente que muitos homens morreram com o câncer, mas não morreram do câncer de próstata. E você ainda falou uma outra vertente, né, que é o mapeamento genético. Hoje em dia tem disponível pra gente fazer, minha mãe teve câncer de mama e meu pai teve também. Não de mama, mas teve câncer. E eu penso, quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade do mapeamento genético, eu quis ver aonde que faz, como funciona, justamente para prevenir. Então, tecnologia e ciência hoje em dia tem, né? Aí, voltando no mapeamento genético, é o que eu falei para vocês da outra vez. Para fazer um mapeamento genético, se prepare física e emocionalmente. Tá? Tenha amparo. Porque tem pessoas que pegam o resultado do mapeamento genético, olham por si só, né? Ou vão no Google, ou levam até no seu médico. Desesperam. Até o médico fala, olha, você tem a probabilidade de desenvolver um câncer de próstata, ó, que apareceu que você pode desenvolver um Alzheimer. Ele vai te dando tudo, não é só sobre câncer. E aí a pessoa faz o quê? Enlouquece. Compra uma Ferrari. Entendeu? Curtir os dias de vida, né? Não é assim. Quando você tem um preparo e um amparo, né, profissional adequado, o que você faz? Bom, para eu não desenvolver isso, eu tenho que fazer o quê? Olha, os fatores de risco para esse tipo de doença, por exemplo, Alzheimer. Uma coisa muito simples que eu ensino todo mundo, as pessoas acham que é brincadeira. Todos os dias na sua casa, se levanta, né, toma seu café e tal, vai voltar para o banheiro para escovar o dente. Volta de costas. Uma vez por dia, escova, uma esquerda. Você vai estimulando o seu cérebro. Por que as pessoas desenvolvem Alzheimer? Observa quem desenvolveu Alzheimer. São pessoas que pararam de usar as funções cerebrais. Muito louco. Exatamente, aprender sempre coisas novas. Das mais simples até as mais complexas, vamos dizer assim, né? Mas o que a Elisandra falou é exatamente... É muito simples. Então o mapeamento genético é fantástico. Desde que você saiba o que fazer com aquelas informações. Que não entre em pânico, não compre uma Ferrari ou você joga da ponte. Entendeu? É fazer o que tem que ser feito. Eu nunca tinha pensado por esse lado. É aquela pergunta, né? 10 minutos no futuro para ver quem você se tornou ou 30 minutos no passado para
para resolver algum problema. Pensando nesse lado, tem que ter um psicológico forte para você ler um mapeamento genético do que vai acontecer com você. Tem que ter, por isso que ela falou, tem que ter um preparo. Alguém tem que estar te acompanhando. A partir do momento que você decide fazer esse mapeamento, tem algum especialista do seu lado, um respaldo de um profissional para te orientar e te não ficar maluco, porque pode acontecer. E eu vou um pouco além. Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Quer? Ah, tenho vontade. Só você observar o seu presente. Seu futuro nada mais é do que um reflexo do seu presente. Não tem bola de cristal. Simples assim. É mental, é físico, emocional. Tudo. Espiritual. Espiritual é tudo. As pessoas têm muito essa questão de como vai ser o meu futuro, em todos os aspectos. Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Olha o seu presente. O que você está fazendo hoje? Quando você fica com raiva, eu fico controladinho, bonitinho, porque eu mandei o papel da boa moça. Mas chego em casa, chego chutando o cachorro. Dentro de mim eu estou remoendo, descarga de todos os hormônios, cortisol, enfim, estou me destruindo. O que é o câncer? Aí vamos para uma vertente um pouco além da física, posso? Claro. O câncer, se você observar, por que o pai teve, a mãe teve, o filho tem? Se você observar, o pai e a mãe tinham um padrão de comportamento e o filho repetiu. E aí um outro filho não teve. Por quê? Porque aquele filho tem um comportamento completamente diferente. Da família. Repetição de padrão de comportamento. Já existe um braço da ciência hoje que estuda as causas emocionais dos males físicos, principalmente do câncer. Então, meu pai teve, minha mãe teve, eu tenho vontade de fazer um mapeamento genético. O que meu pai e minha mãe têm como comportamento padrão que eu estou repetindo? O que eu posso mudar sobre isso? O que eu vejo que minha mãe engole seco, que fez mal? Por exemplo, as mamas representam para a mulher a capacidade de amar e ser amada. Lá dentro, no íntimo dela como mulher, como que é isso? Como que é o amor dela por ela? Ela se aceitava como mulher, a condição de mulher que nós estamos construindo ao longo da história, tentando conquistar mais espaço, mais direitos, mas de igualdade, não de disputa, de mais forte ou mais fraco. Isso tudo são cicatrizes que nós carregamos. Por isso que muitas mulheres desenvolvem câncer de mama. E os homens normalmente desenvolvem câncer de próstata por ter muita preocupação com a masculinidade. Homens que acham que a vida está movida à masculinidade, pode ter certeza, vai ter problema na próstata. Sabe para você ver da pessoa. Não que você não tenha, que a sua masculinidade não seja importante, que a minha feminina, não é sobre isso. Mas assim, a pessoa que leva isso como parâmetro na vida dela. Isso é primordial. Sabe aqueles, eu sou o garanhão, eu tenho que ser, e eu não posso correr o risco de nada? Você pode escrever, fatalmente vai ter problema de câncer. Então, para saber do seu futuro, olha o seu presente. Acabou, né? Resumiu o que de fato é necessário fazer para que o seu futuro, né, não tenha nenhuma surpresa desagradável por conta do seu presente. Acho que você resumiu tudo. Mais alguma pergunta? Não, acho que tudo que eu tinha de dúvida foi sanado e a gente tem bastante dúvida, né? Como eu falei, tem pouquíssima coisa na internet. Muito pouco. E acho que foi muito proveitoso. Foi muito bom. Lisandra, mais algum ponto de mito ou verdade que você queira, que a gente não debateu aqui? Eu acho que a gente debateu tudo. Eu acho Foi uma baita aula que você deu para sim, todos nós aqui. Foi um eu excelente só queria reforçar mesmo essa questão do exame de toque, né? Para os homens realmente desmistificarem isso. É desconfortável? Gente, qualquer exame que a gente faça, né? Que seja de algum modo muito ou pouco invasivo, ele é desconfortável. Né? Aquele exame do estômago, fugiu o nome? Endoscopia. A gente está sedado, ok. Exato. Né? Mas também, se não estiver sedado, você faz Ela é desconfortável. Tem gente que volta na endoscopia com desconforto, né? Mas ela não provoca nenhum tipo de problema para você. Então, o exame de toque é a mesma coisa. Então, parem para pensar que o exame de toque é a mesma coisa que a gente faz com o carro, né? A gente falou de quero saber do meu futuro, olha o presente.
a gente vai viajar semana que vem, a gente olha o carro hoje. Sim. Né? É sobre isso. Então o exame de toque é isso. Né? Hoje eu quero saber como é que está a saúde da minha próstata. Porque ontem, eu não tenho idade, mas ontem eu dei uma descabeçada, saí com algumas pessoas de maneira desprotegida, vou fazer meus exames de DST, vi que o jato da minha urina está alterado, então qual o problema? Os jovens brincam com isso? Deixa brincar, não fala, para que tem que falar? Uma das coisas que eu percebi, e aí só pra gente fechar, as pessoas não deixam de fazer o exame de toque porque é desconfortável, na minha opinião, né? Não é o que eu tô vendo. Porque fazer exame é desconfortável, seja um exame de sangue, seja um exame de próstata. As pessoas vão por puro preconceito ao exame, por uma questão cultural e principalmente por piada. Pelas pessoas que até hoje apontam o dedo quando comentam que vão fazer o exame de próstata, fazem piadas e etc, etc. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. Então, 2 recados. Acho que você falou muito bem. Se você tem algum tipo de vergonha, faça o exame de próstata e não fala para ninguém. E as pessoas que ficam fazendo piada até hoje, parem de fazer piada e quando alguém falar para você que vai fazer o exame de próstata, incentive essa pessoa a fazer. Porque a sua piada pode ser a desistência de alguém de fazer piada mais dias, menos dias vai ter que fazer esse exame. Perfeito. Entendeu? É isso. Exatamente. E olha, vou além, tá? Para mim, homem que é homem faz o exame de toque. Esse é homem de verdade. Homem que fica se deixando levar por piadinha e conversinha, não preserva a própria saúde, não preserva a própria integridade e vai pela conversa dos outros. Então, homem que é homem faz o exame de toque, sim. Tá? Seja responsável. Um exemplo do que você é responsável com o seu carro, por exemplo. É isso. Show. Ignora. Acabou, simples assim. Gostei até da frase. Lisandra, mas acho que é isso. Eu queria agradecer novamente na aula que você deu, na sua presença super esclarecedora, né, todos os pontos que a gente abordou aqui, as respostas. Tenho certeza que para o pessoal que está do outro lado foi super produtivo. Mais alguma pergunta, Natan? Vai ter postagem do conteúdo no YouTube, vai ter postagem no Instagram, então segue a AIO. Tem e-mail também, tem a nossa newsletter, é só você assinar a nossa newsletter para receber por e-mail todos os conteúdos da AIO Corretora. Vai lá no site, lá embaixo tem um formulário para você colocar o teu e-mail, você passa a receber toda a nossa comunicação sobre saúde. E acho que esse é a última coisa, meu último adendo aqui ao podcast, chamar a galera para assistir os conteúdos que estão incríveis. Maravilha. Então é isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima edição. Obrigada. Valeu, gente.